Sei que isso aqui já ia começar um debate, né? Mas então eu vou anunciar, né, de vez o nosso momento mais importante do programa, o momento das opiniões. Começa agora o Metrópole Debate. Já aqui na geral, cadê a janelinha? Com o Pedro Henrique Rabelo chegando também para que a gente possa expor as nossas ideias. Começando, é claro, pelo Goiás, que ontem saiu à frente, mas acabou sofrendo uma derrota de virada. No entanto, o resultado dentro do que a gente esperava, né, gente? Eu disse que seria uma vitória simples do Cruzeiro. Você também tinha, né, Bessa, o Cruzeiro como favorito. E o Pedro Henrique Rabelo dizia que dependia da escalação ou não do Walter. Mas você acompanhou o jogo, Rabelo. Diz pra gente as suas impressões sobre este 2-1 de virada do Cruzeiro em cima do Goiás. Ontem eu até falei, se o Walter jogar 1-0 pro Goiás, se o Walter não jogar 3-1 pro time do Cruzeiro. E era pra ser 3-1, só não foi porque o William saiu cara a cara com o Renan e o Renan fez a defesa, o William também finalizou mal. O Goiás jogou bem, ponto. Mas um detalhe que fez toda a diferença. Quando o Enderson precisou, além de não ter o Walter, isso foi primordial. Quando o Enderson precisou usar o banco, ele colocou o Tartar, colocou o Araújo, esses jogadores não renderam. O Marcelo Oliveira, que aliás eu quero elogiá-lo, né, em público aqui, pelo jeito de ser, não é aquele técnico boleirão, que quer aparecer mais do que jogadores, que atrapalha serviço de imprensa, que não dá gosto para o torcedor gostar dele. Tá de parabéns, uma pessoa sensacional, simples como tinha que ser todo mundo. Mas tem uns que querem aparecer mais. Então, parabéns pro Marcelo. O Marcelo mudou o time dele e o time melhorou. Ele tirou o Ricardo Goulart, né? Mexeu no time, colocou um atacante veloz lá, acho que Mike, alguma coisa assim. O jogador correspondeu. Então, o banco do Cruzeiro fez uma diferença muito grande. E o Goiás não pôde contar com o seu principal jogador, o Walter, além de não ter contato com a sorte. 2 bolas na trave, uma do Hugo, outra do Davi. Então, ontem era realmente o dia para o Goiás perder essa invencibilidade. O técnico Anderson Moreira defendeu aí que o resultado deveria ter sido melhor para o Goiás, né, Bessa? O que muito foi falado depois desse jogo foi que o Goiás poderia ter saído do Serra Dourada, pelo menos com empate. Mas eu não tenho esse pensamento, porque em campo ali, quando a bola rolou, o Cruzeiro foi melhor, soube aproveitar as oportunidades e venceu 2-1 agora há pouco no lance. Nesse lance da comemoração do gol do Renan Oliveira, eu vi o Arley, rapaz, nossa, dá um negócio ruim, assim, um negócio ruim no coração. Eu ia falar exatamente isso. Ele de bonezinho ali, sem a luva, parece que assim, desmotivado, já sem objetivo, mas voltando ao jogo em si, o Goiás foi competitivo, apesar de tudo, apesar da derrota, segunda consecutiva, invencibilidade quebrada. Agora há pouco, inclusive, eu falei que o Vanderlei Luxemburgo elogiou os 2 jogos. Não, são 2 anos, ou eram 2 anos de invencibilidade do Goiás no estádio Serra Dourada. Foi um bom jogo e tudo dentro da normalidade, tudo dentro daquilo que nós esperávamos mesmo. O Cruzeiro é melhor candidato ao título. Gente, e torcedor é que é engraçado, né? Eu estava de casa acompanhando os jogos ontem do Campeonato Brasileiro Série A e, ao mesmo tempo, acompanhando as redes sociais, né? Bastou o segundo gol do Cruzeiro para a torcida do Vila começar a poluir, né, a timeline, né, nas redes sociais com fotos do William com a camisa do Vila Nova, né? Então, o torcedor não perde a oportunidade de dar aquela provocada no rival. Pois não, Rabelo? Não, e ontem no Serra Dourada, os 2 melhores jogadores da partida já vestiram a camisa do Vila. O William pelo Cruzeiro e o Davi pelo Goiás, que ontem foi o capitão. Ele está não ensinando, mas confirmando essa nova teoria do futebol, que volante que só dá butinada vai ter muito pouco espaço dentro do futebol. Um certo receio antes de a bola rolar, em especial pelas laterais do Goiás. Eu temia muito porque eu imaginava ali um meio de campo congestionado e as jogadas dificilmente fluiriam pelas laterais e principalmente meu maior receio seria o Egídio competindo com o Vitor ali pela direita. Mas o Egídio não teve uma atuação destacada, por que né? que ele não teve? Porque nem foi tanto o Vitor que fez uma boa partida. Mas eu acho que aí que a gente tem que saber analisar, assim. O Ramon, taticamente, quando ele consegue fazer o que o Ederson pede para ele é muito importante. Tanto é que ele foi titular na Série B do ano passado. Então o Egídio não teve espaço, o Ramon caiu por ali, tinha sempre o Vitor na sobra.
o Egídio não teve espaço. Uma coisa que eu queria falar, agora eu lembrei. Lembrou? Lembrei. Então fala. O Cruzeiro, por exemplo, o Cruzeiro é líder. Enquanto eu vou falando, você vai vendo o Davi colocar essa bola no travessão. O Cruzeiro, quando, por exemplo, o Ricardo Goulart foi decisivo contra o Flamengo, beleza? Ontem o Goulart não jogou nada. Aí tem o Willian que resolve. O Everton Ribeiro Quando resolve. o Willian e o Ricardo Goulart não resolvem, o Everton Ribeiro vai lá e salva o time. Quando esses três não fazem nada, o time ganha de 2-0 com 2 gols do Borges. O Goiás depende do Walter. Quando não tem o Walter, não tem aquele para decidir. E aí você Então, faz coloca total mais nesse diferença. pacote aí o Júlio Batista, que foi poupado do jogo de ontem. Aí você coloca um Dagoberto, que está no banco de reservas, mas a gente sabe que entra e incomoda. Então o elenco do Cruzeiro, gente, não tem nem como comparar, né? É um time que foi montado para ser campeão brasileiro, até porque existe uma rivalidade local, uma rivalidade entre Atlético e Cruzeiro. O Atlético foi campeão da Libertadores e aí os cruzeirenses estão tentando dar a resposta. E o Cruzeiro vai querer mostrar para o Atlético Mineiro